Acontece que minha avó é uma manipuladora e narcisista de primeira, que mentiu sobre ser incapaz por décadas. Moral da história: não morda a mão que te alimenta, eu acho. Resumo: a avó repreendeu sua principal fonte de renda e cuidados. Então nós nos mudamos com quase todos os eletrodomésticos e móveis. Essa é a história do meu pai, e eu tenho permissão para compartilhá-la. Nós não somos falantes nativos de inglês, então pode haver alguma confusão. Para dar um contexto à família do meu pai. O pai dele, 70 anos, meu avô, GF, faleceu em um acidente há cerca de 10 anos. A mãe dele, minha avó, GM, 76 anos, uma agricultora aposentada. Ela machucou as costas trabalhando na fazenda. Fez algumas cirurgias nas costas que meu pai pagou, mas se recusou a seguir as orientações médicas e ficou parcialmente incapacitada devido a uma reabilitação física mal sucedida. Por cerca de 20 anos, ela viveu da renda dos filhos. O irmão mais velho dele, meu primeiro tio, 57 anos, vive com a família e quase não oferece apoio financeiro ou prático à GM, mas mora perto da GM e a visita ocasionalmente. Meu pai, 56 anos. O irmão mais novo dele, segundo tio, 54 anos. Divorciado porque traiu a esposa. Tinha um emprego bem remunerado, mas gastava todo o seu dinheiro com carros e casas para suas amantes. Quando ficou sem dinheiro para gastar com suas companheiras, fez um empréstimo enorme para comprar mais coisas para elas, mas se recusou a pagar os estudos da própria filha, diga-se de passagem LMAO, e entrou em dívidas. O Doiso e meu pai se odeiam porque o Doiso acha que meu pai é muito crítico e exigente com o que ele faz. A irmã mais nova dele, minha tia, 48 anos, e a filha dela, minha prima, com 18 anos, moravam com a GM. Minha tia também era divorciada porque o marido era abusivo. Ela era a principal cuidadora do GF e da GM e fazia todo o trabalho doméstico. No entanto, também foi demitida por causa da pandemia e enfrentou dívidas significativas. No mesmo ano, tirou a própria vida. Meu pai forneceu a maior parte da renda da família desde que tinha 20 e poucos anos, porque trabalhava em outra cidade e tinha um emprego bem remunerado. Ele enviava a maior parte do salário para os pais, a ponto de não ter dinheiro suficiente para poupar ou viver uma vida adequada ao seu salário. Ele até me contou que não pôde pagar minha faculdade porque precisava enviar dinheiro para a GM, e o curso que eu queria não tinha bolsa. No meu país, é obrigatório ter pelo menos uma graduação, então tive que ir para uma escola de enfermagem que oferecia bolsa integral, dormitório gratuito, refeições gratuitas e pagamentos mensais da bolsa. No ano em que minha tia faleceu, 2019, meus pais não tiveram escolha senão se aposentar mais cedo do que havíamos planejado por uma década. Eles voltaram para a cidade natal do meu pai e se tornaram cuidadores e responsáveis pela casa da GM em tempo integral. Ao mesmo tempo, o Doiso voltou a morar com a GM após ser demitido e sofrer uma falência, e virou um folgado sem fazer nada além de beber, fumar, apostar e flertar com mais mulheres, usando o dinheiro dos meus pais, claro. Eu também tenho que enviar de 60% a 70% do meu salário para a casa da GM, porque as economias dos meus pais não são suficientes para cobrir os custos de vida do folgado, a hipoteca da GM, todas as dívidas acumuladas e a escolaridade e mesada da co. Isso quase acabou com as economias dos meus pais. Mas por algum motivo meu pai nunca foi o filho favorito, apesar de contribuir com a maior parte do dinheiro, não causar problemas e sempre estar disponível para ajudar o GF e a GM em tudo, contas médicas, fazer recados, etc. Mesmo assim, a GM só acreditava no Doiso e sempre repreendia meus pais sem ouvir o lado deles. A GM também gosta de fingir estar delirante e fazer xixi ou cocô nela mesma como forma de punição, forçando meus pais a limpá-la. Eles a levaram ao hospital várias vezes porque temiam que ela tivesse demência ou algum tipo de regressão pela idade, mas os médicos confirmaram que suas funções cerebrais, processo de pensamento e orientação estão completamente normais. O evento recente que foi a gota d'água. A GM foi checar a conta bancária dela. Como eu disse antes, ela está bem física e mentalmente, exceto por ser um pouco senil e ter dores nas costas. Descobriu que o saldo havia diminuído cerca de $5.000 nos últimos 10 anos. Ela imediatamente acusou meus pais de roubar o dinheiro dela, o que eles realmente usaram. Mas tentaram explicar à GM que usaram todas as economias para ajudar a pagar tudo para ela, porque estavam ficando sem dinheiro e já não tinham uma fonte de renda estável. Ela ficou furiosa e contou a todos que meus pais roubaram o dinheiro dela.
Então, depois de vários anos como cuidadores e responsáveis pela casa de graça, meus pais decidiram se mudar para a mesma cidade onde eu moro, e pagaram uma grande quantia para um serviço de mudança, 500 quilômetros por 300 milhas, para levar todos os eletrodomésticos essenciais como geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado e assim por diante, que meus pais compraram para a GM ao longo dos anos. Agora a GM não tem mais nenhum eletrodoméstico, cuidadores ou dinheiro extra para gastar. Espero que o S filho, S querido, S dela estejam lá para ela a partir de agora, porque estamos de contato zero. Edit, acho que não terei atualizações tão cedo, já que decidimos cortar o contato de verdade e bloqueamos todos. E a GM e o 2U também não são muito ativos nas redes sociais. Acontece que minha avó é uma manipuladora e narcisista de primeira, que mentiu sobre ser incapaz por décadas. É muito errado, mas o final é um tanto satisfatório e engraçado. Pode ser considerado uma atualização, mas estou recontando a história desde o início, então não precisa voltar ao meu primeiro post. Essa é a história do meu pai, que tenho permissão para compartilhar. Não somos falantes nativos de inglês, então pode haver alguma confusão. Para dar um pouco de contexto à família do meu pai, ou os personagens principais, eu diria, todos com nomes fictícios. Karen, sua mãe, de 76 anos, minha avó, é uma fazendeira aposentada. Ela machucou as costas enquanto trabalhava. Fez 2 cirurgias nas costas que meu pai pagou. Se recusou a seguir as recomendações médicas e ficou parcialmente incapaz devido a uma reabilitação física inadequada. Viveu da renda dos filhos por quase 20 anos. Meu pai tem 56 anos. Sei igual seu irmão mais novo, de 54 anos, divorciado porque traiu a esposa. Tinha uma carreira bem remunerada, mas gastava todo o dinheiro com carros e casas para suas amantes. Quando ficou sem dinheiro para gastar com as namoradas, fez um grande empréstimo para comprar mais coisas para elas, mas se recusou a pagar os estudos da própria filha, diga-se de passagem, LMAO, e entrou em falência. Sam e meu pai se detestam, pois Sam acha que meu pai é extremamente crítico e exigente com tudo que ele faz. Susan igual sua irmã mais nova, minha tia, 48 anos. Mary, filha de 18 anos de Susan, minha prima, morava com Karen e Susan. Susan se divorciou do marido porque ele era abusivo. Ela era a principal cuidadora de Karen e fazia todas as tarefas domésticas. No entanto, também foi demitida durante a pandemia, ficando sem emprego e com dívidas consideráveis. No mesmo ano, ela tirou a própria vida. Desde os 18 anos, meu pai tem sustentado a maior parte da família, pois trabalhava em outra cidade e tinha um emprego bem remunerado. Ele transferia a maior parte dos seus ganhos para Karen. Não tinha dinheiro suficiente para economizar ou viver um estilo de vida que condissesse com sua renda. Ele até me contou que não podia pagar minha faculdade, do ensino infantil até o ensino médio foi gratuito por causa do auxílio do governo e bolsas de estudo, porque precisava enviar dinheiro para Karen, e o curso que eu queria não oferecia bolsa. Então tive que frequentar uma escola que oferecia bolsas integrais. Depois que Susan faleceu em 2019, ou 2020, o ano exato é incerto, meus pais não tiveram escolha a não ser se aposentar mais cedo do que planejávamos. Eles voltaram para a cidade natal do meu pai e começaram a trabalhar em tempo integral como cuidadores e responsáveis pela casa de Karen. Ao mesmo tempo, Sam voltou a morar com Karen após falir e se tornou um folgado bebendo, fumando, apostando e flertando com mais mulheres, usando o dinheiro dos meus pais. Claro, eu também preciso contribuir com 60 a 70% do meu salário para a casa de Karen porque os recursos dos meus pais são insuficientes para cobrir despesa adicionais com o folgado, a hipoteca de Karen, as dívidas acumuladas e a educação e mesada de Mary. Isso quase esgotou todas as economias dos meus pais, mas por algum motivo, meu pai nunca foi o filho favorito, apesar de ser quem fornecia mais dinheiro. Nunca causava problemas e estava sempre disposto a ajudar sua família, pagando contas, fazendo recados, etc. Durante o tempo em que meus pais moraram lá, as travessuras de Karen incluíam: ela gostava de fingir estar delirante e fazia xixi ou cocô nela mesma como forma de punição, obrigando meus pais a limpar. Eles a levaram várias vezes ao hospital porque temiam que ela tivesse demência, regressão pela idade ou outra coisa. Mas os médicos confirmaram que todas as suas funções cerebrais, processo de pensamento e orientação estavam normais. Karen só acreditava no que Sam dizia e constantemente repreendia meus pais sem ouvir o lado deles. Karen sempre fingiu ser parcialmente incapaz. Ela realmente conseguia andar e correr como um coelho saudável, mas quando a visitávamos no passado,
Ela sempre fingia ter dificuldade para andar ou se mover há pelo menos uma década para ganhar a pena dos outros, exceto quando ficava sozinha com minha mãe, pois ela odiava minha mãe desde sempre. Minha mãe teve que gravar secretamente um vídeo dela correndo, senão ninguém, incluindo meu pai e eu, acreditaria nela. O recente evento que foi a gota d'água. Karen foi conferir uma de suas contas bancárias, que tinha cerca de $20.000 provenientes da venda de um de seus terrenos. Karen percebeu que o saldo havia diminuído em cerca de $5.000 ao longo de 10 anos. Karen imediatamente acusou meus pais de roubar o dinheiro dela. Meus pais tentaram explicar que usaram todas as economias para ajudar a pagar por tudo, já que estavam ficando sem dinheiro e não tinham mais uma fonte de renda constante. Eles usaram aquele dinheiro. Karen ficou furiosa, contando a todos que conhecia que meus pais roubaram seu dinheiro. A terra era tecnicamente da minha mãe, já que foi ela quem pagou, mas estava registrada no nome de Karen em prol da família. Na lógica de Karen, portanto, era dela por direito. Depois de anos sendo cuidadores e responsáveis pela casa gratuitamente, meus pais decidiram se mudar para a mesma cidade que eu. Pagaram uma grande quantia por um serviço de mudança, 500 quilômetros por 300 milhas, para transportar todos os eletrodomésticos que haviam comprado ao longo dos anos, como geladeira, máquina de lavar e ar-condicionado. Agora Karen não tem mais eletrodomésticos, cuidadores ou dinheiro extra para gastar. Espero que o filho, preferido, dela cuidem dela a partir de agora, pois estamos de contato zero. Atualização. Karen e Sam se mudaram para um barracão porque a casa estava quase vazia. Apesar de ser o filho preferido, Sam nunca foi o tipo de pessoa cuidadora. Ele praticamente ignora a existência de Karen. Karen recorreu à sua velha tática de fingir incapacidade total, como se não conseguisse falar, se levantar ou cuidar de si. Sam continua a ignorá-la. Um dia, Karen ficou frustrada porque seu filho não a bajulava. Então Karen simplesmente se levantou e começou a brigar com Sam. Eles ainda vivem assim no barracão. DLC, Mary, uma mini Karen. Mary era filha de Susan, 18 anos, criada por Karen desde que nasceu porque Susan estava ocupada trabalhando, cuidando da casa e tentando não apanhar do marido. Karen criou Mary para ser exatamente como ela. Mary quase nunca faz nenhum trabalho. Mary não gosta de estudar. Meus pais compraram para Mary uma moto, um laptop, um ar-condicionado, etc. porque ela era família e tinha apenas 18 anos. Mary acha que meus pais são folgados que vivem na casa dela e de Karen de graça. Mary quer ir para a faculdade, mas o pai viciado em drogas não pode pagar, então ela e Karen exigem que meus pais paguem. Meus pais sugeriram que ela fosse para a mesma escola que a minha, que oferece bolsas integrais. Mary não se sente à vontade com isso, então recusou e se inscreveu em sua faculdade dos sonhos, por faculdade dos sonhos. Quero dizer a faculdade para onde o namorado e a maioria dos amigos dela querem ir. Mary quer ser médica. Mary nem sabe como se escreve laranja. Mary foi rejeitada. Ela exige que meus pais paguem uma faculdade particular que aceite qualquer um que pague o suficiente. Meus pais não tinham condições nem de pagar minha faculdade comunitária, então disseram não. Mary e Karen então contaram para outras pessoas que meus pais roubaram todo o dinheiro de Karen, mas se recusaram a ajudar a própria sobrinha a ir para sua faculdade dos sonhos. Então, aparentemente, todos na cidade natal do meu pai nos odeiam porque ainda pensam que Karen era uma idosa incapacitada e Mary era uma jovem doce com paixão. Mary sempre finge ser prestativa a falar manso e, no geral, uma pessoa maravilhosa na frente dos outros. Mary foi incomodar os vizinhos, mas não conseguiu manter a fachada por muito tempo, foi expulsa e agora saiu da cidade para morar com o pai, sem fazer nada. Meu gerente geral mimado e inútil. Observação: este é o meu primeiro post no Reddit, então espero que vocês achem a história divertida. É um verdadeiro caos. Também, este é um post longo, então, se você não quiser ler tudo, eu entendo completamente. Eu vou me chamar de Op, trabalho em um restaurante local na minha cidade como garçom. Em maio deste ano, nossa antiga gerente geral, vou chamá-la de Cherry, se demitiu devido à gravidez e outros eventos pessoais, então levou cerca de 3 ou 4 meses até finalmente contratarmos um novo gerente geral, vou chamá-lo de Jackson. Jackson parecia um cara legal e tudo mais. Era um pouco quieto e reservado no início, o que era um contraste com a Cherry, que era mais extrovertida e simpática, mas até aí, compreensível, já que ele estava em um ambiente totalmente novo.
Mal sabíamos nós que esses seriam apenas alguns dos muitos contrastes entre ele e Cherry. Quando digo que Jackson foi uma decepção completa, não estou exagerando. Aqui estão alguns exemplos de como ele nos decepcionou. Ele constantemente chegava atrasado ou nem aparecia para o trabalho, sem sequer ligar para o restaurante. Lembre-se de que esse é o mesmo cara que deveria exigir de nós, funcionários, o mesmo padrão de comunicação. Além disso, era ele quem fazia nossos horários. E surgiram vários problemas devido a essa primeira falha. Muitas vezes ficávamos nos perguntando o que estava acontecendo com o nosso gerente quando ele não chegava na hora marcada. Ele também aparecia no trabalho muito mais tarde ou só no dia seguinte com uma desculpa esfarrapada, se é que tinha alguma. Um dia, ele simplesmente não apareceu e ninguém conseguiu entrar em contato com ele por telefone. No dia seguinte, ele apareceu e teve a audácia de dizer algo como: "Bem, não importa o motivo pelo qual estive fora, o importante é que estou aqui agora." Isso me lembra aquelas cenas do filme Os Brad Boom onde o pai sempre dava uma citação motivacional que não dizia nada realmente. Jackson frequentemente saía para ajudar a namorada, que supostamente trabalhava em uma loja perto de nós, e às vezes nem nos avisava. Uma vez, quando isso aconteceu, só eu e um cozinheiro estávamos lá para tocar o restaurante inteiro. Felizmente, não estava muito movimentado naquele dia, mas é o princípio do que Jackson fez. Quando voltou, ele disse de forma casual: "Ah, eu só precisei ajudar minha namorada com algumas coisas no trabalho dela." Tenho certeza de que havia outras pessoas lá que poderiam ter ajudado, mas enfim. Jackson saía antes do final do turno sem nos avisar. Uma vez, uma colega, vou chamá-la de Sarah, estava atrasada e ligou para avisar, ainda bem. Eu disse que avisaria a Jackson, mas não consegui encontrá-lo devido à falta de comunicação. Às vezes, quando você está atrasado, precisa do cartão de um gerente para registrar o ponto. Quando Sarah chegou, ela tentou fazer isso, mas como Jackson não estava lá e ninguém conseguia encontrá-lo, percebemos que ele tinha ido embora. Ela teve que chamar outra gerente, vou chamá-la de Brenda, e esperar 2 a 3 horas para registrar o ponto no próprio trabalho. Ele nunca se desculpava por nada disso. Ele apenas voltava para o trabalho, quando bem entendesse, claro, e agia como se nada estivesse errado. Ele não respeitava a disponibilidade dos funcionários quando necessário. Nossa antiga gerente, Cherry, era boa em respeitar a disponibilidade dos funcionários quando precisávamos, contanto que dessemos aviso com antecedência. Jackson, por outro lado, não fazia isso. Tivemos um grande número de novos cozinheiros e atendentes que foram contratados logo após Jackson assumir. Acredito que recebemos cerca de 8 novos funcionários, e, embora isso parecesse promissor, ele não respeitava os horários deles. Então, se não me engano, todos, exceto 1 ou 2, desistiram logo após começar. Ele comprava coisas que o restaurante não precisava, enquanto deixava de comprar o que realmente precisávamos. Uma vez, nossa máquina de lavar louça quebrou durante o horário de pico, o que nos atrasou bastante. Quando uma das nossas gerentes de turno, vou chamá-la de Kylie, ligou pedindo ajuda, ele entendeu que precisávamos de mais massa de panqueca, algo que ninguém mencionou. Ele também desligou o telefone e não apareceu para ajudar naquele dia. Ele não seguia o código de vestimenta. Nós, funcionários, temos um código de vestimenta que exige o uso de roupas pretas, mas os gerentes podem usar o que quiserem, contanto que pareçam profissionais. Um dia, Jackson apareceu usando moletom e calça de ginástica, e, quando uma garçonete, vou chamá-la de Tara, o chamou para apontar a dupla moral, ele foi para casa e não voltou pelo resto do dia. O último dia de trabalho dele foi um verdadeiro desastre. Tudo o que você possa imaginar deu errado naquela manhã. Tínhamos problemas com o equipamento da cozinha, a máquina de lavar louça e as máquinas que enviam os pedidos dos servidores para a cozinha. Devido a isso, os pedidos estavam demorando cerca de 1 hora para serem atendidos, e estávamos em horário de pico. Tivemos que interromper a entrada de clientes porque simplesmente não conseguíamos acompanhar. E, para completar, Jackson era o encarregado de gerenciar tudo isso. Ele fez o de costume, não cumprindo seu trabalho como deveria. Ele até tentou dar ordens para as outras pessoas sem realmente ajudar. Eventualmente, desapareceu sem avisar ninguém.
Eu e outra garçonete, vou chamá-la de Abby, precisávamos de ajuda com algo que só Jackson poderia fazer, então o procuramos pelo restaurante e não o encontramos. Saímos até o estacionamento, mas o carro dele não estava lá. Tivemos clientes irritados querendo falar com o gerente, mas eu tive que ser honesto e dizer que não havia gerente ali porque ele estava sabe-se lá onde. Pode não ter sido profissional dizer isso, mas ele era totalmente desleixado, e era verdade. Informamos a equipe sobre o ocorrido, e Tara teve que ligar para Kailin para avisar. Jackson já tinha recebido várias advertências pelos incidentes anteriores que mencionei, mas essa foi a gota d'água. Kailin ligou para demiti-lo, mas ele preferiu pedir demissão no momento para que não constasse como demissão em seu histórico, e Kailin teve que assumir o resto do turno. Sem mais Jackson. Jackson foi demitido há cerca de 2 meses, e, desde então, Brenda assumiu como gerente geral, o que foi a melhor decisão, considerando que ela trabalha no nosso restaurante há quase 20 anos e tem experiência em outros restaurantes. Mais 2 coisas que descobrimos após a demissão dele. Ele não estava cuidando das contas e das contas de serviços do restaurante. Descobrimos isso depois que ele saiu, então Kailin e Brenda tiveram que resolver tudo. Descobrimos também que ele havia sido demitido de vários outros empregos como gerente geral antes de ser contratado por nós. Não sei como conseguiu o emprego, mas conseguiu. Isso explica por que preferiu se demitir a ser demitido novamente. Quero enfatizar que Cherry era uma ótima gerente. Ela realmente se importava com o trabalho e com os funcionários, o que é raro hoje em dia, então foi triste vê-la partir. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre Jackson. Essa foi a história do nosso gerente geral mimado e inútil, Jackson. Ninguém o viu desde então, e só posso desejar sorte ao próximo lugar que o contratar. Obrigado por assistir até o final. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!